Olá pessoal, faz tempo que eu queria gravar um vídeo para vocês falando um pouco mais sobre como conseguimos detectar o autismo do meu filho Christian, mas eu nunca tive tempo, então hoje pelo menos eu tirei um tempinho para poder falar com vocês. Christian foi diagnosticado com autismo quando ele tinha 3 anos de idade, 2 para 3 anos de idade, mas eu vou começar do comecinho, desde quando ele nasceu. Ele nasceu um garoto normal e estavam amamentando ele normalmente e ele começou a ter reações ao leite materno e então eu parei por um tempo e comecei a dar fórmula para ele e ele também não aceitou. Então ele começou a ter problemas com digestão nessa época. Esse período foi até 9 meses de idade, quando começamos a trocar leite dele. Eu comecei com fórmula, pulei para soja, dei leite de vaca, dei leite de arroz, dei leite de cabra e nenhum funcionou. Então, foi muito difícil o período desde o nascimento dele até os 9 meses de idade, quando começamos a trocar todas as coisas dele. A introdução de comida dele também foi muito difícil, porque ele não estava aceitando muitas coisas, e comida bem saudável, mas ele nunca aceitava. Começamos a perceber coisas no desenvolvimento dele, como outras crianças, como base na igreja, por exemplo, íamos e tinha crianças da mesma idade, ele sempre estava um pouco atrás, na verdade bastante atrás do que as outras crianças da mesma idade que ele. Fizemos vários testes para saber se era a audição dele, porque ele gritava muito, mas não falava. Mas não conseguimos nenhum resultado. Isso ainda estava bem neném, então tínhamos que esperar um pouquinho mais até ele ter uma certa idade para podermos saber o nível de desenvolvimento e o que deveríamos fazer com ele. Então, começamos a cortar certos alimentos porque ele não conseguia digerir, tinha uma digestão muito difícil, muita diarreia, ele tinha muita diarreia, muita assadura. Troquei várias vezes de fraldas e cremes para assadura, porque ele tinha muita assadura. E ele não falava, ele não começou a fazer barulhinhos, mas não começou a falar até depois da dieta, que eu vou falar sobre isso depois. Mas uma coisa que foi bem interessante para nós, ainda com 1 ano de idade, Christian começou a aprender o alfabeto. Eu estava fazendo todas as letrinhas, colocava na parede e eu ensinava para ele falar todas as letras. Ele foi incrível pra gente, gravamos isso dele, até ele aprendeu todas as letras do alfabeto com uma rapidez incrível. Ele conseguia falar os sons, fazer os sons das letras do alfabeto por completo, sem nenhum problema, mas ele não conseguia falar uma só palavra. Então aquilo pra gente foi um pouco estranho. A comunicação dele era só gritar, e ele brincava, mas brincava sozinho, com rodas de trem, tudo era trem para ele. Tudo trem, 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 avião, muito barulho. Ele sempre tampava os ouvidos dele, balançava a cabeça dele, balançava, nunca apontava. Quando ele começou a apontar, ele estava já com 1 ano, 2 anos mais ou menos, e ele fazia assim, como se estivesse olhando para a coisa, mas na verdade ele não olhava para o que ele queria, ele sempre apontava com um dedinho perto dos olhos dele. Não tinha nenhum contato visual, era muito difícil você chegar para ele e conversar. Todos os brinquedos dele ele colocava em fila, enfileirava todos e nunca respondia perguntas, nunca atendia por você. Sempre que chamávamos ele, precisávamos ir buscar, porque ele nunca vinha. Sempre tinha muito apetite por doce.
muitas coisinhas doce, como muitos carboidratos, muitas coisinhas de ah, pirulito, coisas que são doce, candy bar. Desculpa, meu português não é tão bom e eu não consigo lembrar muito das coisas no português. Barrinha de chocolate, devo dizer assim. E foi muito difícil a transição, porque ele só queria comer carboidratos. E nada de comida, verduras, frutas, ele não comia, tinha muita sensibilidade na boca, e a língua dele é língua geográfica, então para nós, como pais, ficávamos muito preocupados com aquilo, porque queríamos saber o que estava fazendo com que ele tivesse aquela língua geográfica e se doía, se machucava. Então fomos várias vezes na internet para poder pesquisar sobre, acompanhar o desenvolvimento dele. Nós acompanhávamos por livros e eu li bastante livros para poder saber o que estava errado com ele. Nós participávamos de Baby Center, centro de bebê, não sei, eu acho que é o mesmo nome em português, mas sempre participávamos lá e eu sempre estava procurando por outras mães que estivessem na mesma situação. Eu encontrei muitas coisinhas, né? Então eu fui procurar, mas a Christian começou a crescer e não tinham amizades, não conseguia brincar com outras crianças, estava sempre na dele. Eu sempre levei ele para parquinhos para brincar lá fora e ter diversão, mas ele não conseguia fazer, ele sempre estava sozinho. E barulhos incomodava ele, sempre gritava, colocava a mão no ouvido. Ele rodava muito no chão, rodava, rodava, rodava e brincava assim. Jogava coisas e tinha muita infecção de ouvido. Ele teve muita infecção de ouvido, e isso foi uma das razões que nós começamos a nos preocupar com a audição dele, porque ele sempre teve muita infecção de ouvido. E falei, talvez tá afetando a fala. Fizemos vários testes e nada. Fizemos vários testes com ele, com outras coisas, e todos deram negativo. Então o que mais fazer, né? Então meu esposo, ele foi pesquisar um pouco. Ele falou, por ter duas línguas, o português e o inglês, talvez isso está afetando ele bastante. Ele não consegue compreender e demora até um pouquinho mais para uma criança que está aprendendo duas línguas ter um progresso maior com o idioma, com a língua. Então deixamos um pouco aquilo. Passado bastante tempo, a mãe, minha sogra, mãe do meu esposo, deu umas dicas pra gente, né, sobre talvez ele tenha um autismo ou alguma outra coisa assim, seria melhor vocês procurarem sobre isso, mais informação. Então fomos procurar, pegamos muitos livros, ela sempre trouxe bastantes livros pra gente até, e para nossa sorte conseguimos em um livro, na verdade, vou até pegar o livro. Então, começamos a procurar livros e aprender nos livros, e um dos livros que nos ajudou bastante foi esse aqui, The Autism Book, aqui, e nós começamos a ler esse livro, e todos os sintomas que Christian tinha estava bem claro aqui. Então falamos, poxa, então acho que esse é o que Christian tem, e agora precisamos descobrir um diagnóstico para ele, né?
alguém que possa diagnosticar ele. Então, nesse período nós tínhamos nos mudado para o Brasil, estávamos no Brasil quando eu consegui, em Curitiba, achar uma médica, e por sinal muito boa. Ela nos deu o diagnóstico de Christian. Antes de encontrarmos ela, passei por mais 2 médicas que uma foi muito, 3 médicas na verdade, uma foi muito mal educada, sofremos preconceito muito grande porque ele é um garoto americano, filho de brasileira, que nasceu nos Estados Unidos, e fomos para o Brasil e sofremos muito preconceito com aquilo. Ela não queria atender ele porque ele era americano. Outra, 2 psicólogas que nós fomos também em Curitiba, as 2, uma falou: ele não tem nada, ele é um garoto normal, não tem problema nenhum, você não precisa procurar por médico nem nada. E a outra, ela falou: ele só é um garoto muito mal educado, você precisa colocar ele no karatê para que ele possa aprender boas maneiras. Aquilo me deixou muito, muito chateada. Eu deixei pra lá e eu falei: tá, vou procurar outra pessoa, né? Então eu fui procurar outra pessoa e consegui achar essa mulher. Primeira vez que entramos no consultório dela, muito amorosa, muito bondosa. Ela olhou para ele, com menos de 5 minutos que ela estava conversando comigo, fazendo perguntas para ele, ela já tinha diagnóstico. Foi muito boa. Ela estudou aqui nos Estados Unidos e ela foi para o Brasil com o desejo de ajudar essas crianças que têm deficiência, tem algum problema mental. Muito inteligente, muito bondosa, muito amorosa, trabalha com crianças, e eu fiquei muito feliz por ela. Então, quando ela nos diagnosticou, eu e meu esposo decidimos voltar para os Estados Unidos para poder continuar o tratamento dele aqui. Então, continuamos o tratamento, começamos a nossa preparação, na verdade, para poder voltar para os Estados Unidos e fazer o tratamento dele aqui, porque teria mais chances, possibilidades melhores para ajudar ele, e eu poderia continuar aprendendo mais coisas sobre autismo e como poderia ajudar melhor meu filho a progredir, a ter uma vida normal, né? Então, foi o processo que fizemos. Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem me escrever no blog, também no Facebook, Dica Simples Facebook, e pode fazer perguntas. Eu vou falar um pouquinho mais no próximo vídeo sobre esse livro, que é a dieta que nós fazemos, GAPS Diet, ou Gut and Psychology Syndrome. Não tem no Brasil, infelizmente. Eu fico triste porque não tem, mas aqui nesse livro foi o que nos ajudou a tratar Christian e ter resultados surpreendentes com ele. E hoje eu posso dizer que ele é um garoto normal, sem nenhum problema, com nenhuma dificuldade para ser que ele tinha antes. Então, vou dizer que foi curado por isso. Na verdade, essa doutora Natasha Campbell, o título, que ela escreveu esse livro porque ela conseguiu a cura com essa dieta para seu filho. Então, eu fiz o mesmo porque eu ouvi falar, e vamos falar um pouquinho mais sobre essa dieta mais tarde, no próximo vídeo. Mas qualquer dúvida, se você é um pouco difícil para poder ajudar as pessoas no Brasil que
tem crianças com deficiência, não somente autismo, mas qualquer outro problema mental, porque a maioria das coisas que tem mais informação estão em inglês e é difícil encontrar coisas em português. Quando achamos em português, eles estão só usando o Google Tradutor ou fazendo um resumo de coisas que são tão antigas que as pessoas ainda não acreditam naquilo, quando já houve mais pesquisas e mais resultados novos para poder ajudar as pessoas. E infelizmente no Brasil, no português, não se encontra isso. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ir para taca.org.com, que para a sigla é TACA, TACA. Eles, a sigla, o que significa is Talking About Curing Autism. Então, vocês podem achar, ir para lá e achar muitas informações. Tem muitas entrevistas com médicos formados em PhD e profissionais que querem ajudar todas essas pessoas, crianças com autismo e com qualquer outra deficiência. E eles fazem entrevistas dando dicas, respondendo perguntas das mães, e é tudo de graça. E se vocês quiserem informações sobre, você pode ir para o site deles, taca.org.com. Outro é Autism Speaks, que também tem muita ajuda, muita informação eles dão sobre. Eu gosto mais de TACA porque eles procuram ajudar mais as crianças com dieta, sem medicamento, mas bem natural, para que a criança não fique dependente de drogas, mas que possa levar uma vida completamente normal. E eu acho que é isso só. Se vocês tiverem perguntas, pode me escrever. Eu fico em casa com meus filhos agora. Eles estão na escola, mas eu tenho outra criança pequena e eu cuido dele em casa. E esse é um pouquinho de mim como mãe que ajudou seu filho com autismo, e tivemos muitos resultados maravilhosos. Como eu falei, hoje meu filho é um garoto normal, completamente saudável, por causa da dieta e por causa do trabalho que fizemos, eu e meu esposo. Então, até aqui nos Estados Unidos, poucas pessoas ainda fazem dieta com seus filhos que têm autismo ou deficiência, qualquer outra deficiência, e é muito raro, mas pode fazer e pode começar a fazer. Então, seria muito bom que, antes de todas as drogas ou remédios controlados, seria bom dar oportunidade para sua criança ser curada com a maneira mais saudável, que é com dieta, com alimentos. Eu acredito porque eu vivi isso e sei que isso pode ajudar muito, pode ajudar seu filho a ser uma criança completamente normal. Isso vai depender muito de você como pais para poder ajudar ele, e depender dele como ele aceita isso. Melhor época para começar a dieta, na verdade, para começar tratamento de uma criança com autismo é com 3 anos de idade, mas se seu filho já tem um pouquinho mais de idade, não vai impedir que ele tenha um progresso também. Então, só me envie perguntas. Se você tiver qualquer dúvida, pode me escrever no Facebook ou no blog. O que for mais fácil para você, eu vou com certeza responder e entrar em contato com você, se você
quiser e tiver mais interessado sobre. Próximo vídeo vamos falar um pouquinho mais sobre a dieta, como é a dieta, um pouquinho mais sobre o livro, livros da dieta GAPS. E se tiver qualquer pergunta, me escreve. Então é isso, até mais. Tchau.